louvando o nome de Deus com perfeição. Que você possa louvar o nome de Deus nesse momento e querer estar lado a lado no céu. Louve conosco. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. E você? Eu e você vamos estar. Joias? Joias somos nós, da pedra, fazer o mundo ver quem é Jesus. Marejemos colunas e palácios, armas, funções celestiais. Ele parte da sua casa. Vamos para o céu com mãos e mãos. Pega a sua mão. Lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você, vamos lá. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém? Porque Jesus nos deu essa promessa que Ele viria nos buscar. Amém? E agora, Eduardo, antes da oração, então, o Marcos entra? Isso, pode apresentá-lo. Eu vou apresentar o Marcos, ele é um amigo meu ali de longa data. E ele é muito especial, ele canta no grupo Sétimos, lá de São Paulo. E ele está conosco aqui hoje, vai fazer a mensagem musical. Marcos, que os momentos que se seguem possam ser uma bênção, que a mensagem que você cantar possa vir de encontro conosco, amém? Amém. Com certeza, que essa mensagem seja uma mensagem de Deus ao seu coração, que não seja o Marcos cantando aqui, mas que nós possamos abrir nossa mente, o nosso coração, para ouvir a voz de Deus sempre. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor e não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar,
tu ainda irás murmurar. Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda a dor e não me esqueci do que te prometi. Oh, será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Eu posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Eu posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, ele é fiel pra cumprir o que me prometeu. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Pra te fazer vencer. Amém. 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 Boa noite, queridos irmãos. Olá, aqui quem está falando é o Eliezer, eu sou ancião da Igreja do Pilarzinho. Obrigado aí, Marcos, pela belíssima mensagem musical, que Deus continue te usando. E muito obrigado você, querido amigo, querido membro da Igreja do Pilarzinho, ou do Jardim Pinheiros, ou da Vila Marta, talvez, né, nossos amigos queridos também do Alto Maracanã, ou quem sabe você não é de nenhuma dessas igrejas, mas nos dá o prazer da sua companhia aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Quero desejar a você uma boa noite, uma semana abençoada na presença de Deus. E quero também deixar um espacinho aqui agora para o pastor Geisler, caso ele queira dar o seu boa noite, deixar algum recado, também pastor Marcelo. Fiquem à vontade, pastores. Boa noite para vocês. Boa noite, Eliezer. Boa noite, pastor Marcelo, e a todos os irmãos aqui do nosso distrito do Pilarzinho e também do distrito de Alto Maracanã. Eu só queria
dizer para vocês que aqueles que possuem amigos do nosso distrito que ainda não estudam a Bíblia, mas gostariam que ele estudasse a Bíblia com alguém, eu vou começar uma classe bíblica pelo Zoom, dia 24, sexta-feira à noite, às 8 horas, uma vez por semana, toda sexta. Então, convide esse amigo, fale para ele dessa classe bíblica, de estudos, né, da Bíblia, e passe o contato dele para mim, e nós vamos ingressar essa pessoa também nessa classe de estudos bíblicos. Boa noite, pastor Marcelo. Pastor Marcelo, está aí? Você estava numa visita Acho que ele a não uma entrou família. ainda, pastor. Acho que Ele não entrou, mas saiu. Estava atendendo uma visita aí que está com uma situação difícil de Covid, né? Levando aí medicamentos para essas pessoas. Ele disse que estaria meio atrasado. Mas, Eliezer, hoje nós temos que convidado, apresenta para nós o convidado, aí podem fazer a oração e começar o estudo. Certo, então. Pastor Geiser, antes então de eu apresentar o meu convidado especial dessa noite, eu gostaria então de convidar a todos para que fechem os olhos para nós orarmos a Deus neste momento. Querido Senhor, nosso Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido. Obrigado porque mesmo distantes fisicamente, podemos estar unidos através da tecnologia com o propósito de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Neste momento, pedimos a Tua bênção, a presença do Teu Santo Espírito, e que de maneira muito especial Ele use o pastor Diogo para trazer a explanação dessa noite, o capítulo 9 do livro Eventos Finais, que possamos estar atentos às Suas palavras, sobretudo sabendo que é uma mensagem vinda do Senhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, entregamos nossa vida em Tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só queria, Eliezer, agradecer, desejar, pastor Diogo, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso distrito e à nossa região. Muito obrigado, pastor Geisler. É uma honra poder estar com vocês aqui. Me sinto muito feliz pelo convite feito pelo amigo Eliezer, amigo de longa data, não é? Desde os tempos de UNASP, e me sinto realmente feliz por esse momento. Era para ter ocorrido tempos atrás, quando não havia nada de Covid, não é? Mas algumas situações não permitiram, mas eu me sinto feliz de poder estar com vocês, porque estando aí ou estando aqui, nós temos comunhão por meio do Espírito Santo. Então, Amém. louvado seja Deus por esse momento. E pastor Diogo, deixa eu apenas falar algumas coisinhas aqui. Acho que era uma questão de uns 3 anos atrás, que era para você ter vindo, né, aqui à nossa igreja. A gente até já tinha combinado, né? Aí aconteceu da reforma da igreja, na verdade foi construída uma igreja totalmente nova. Aí os planos ali não deram muito certo para aquela época, mas quem sabe, né, logo que acabe essa pandemia, a gente consiga marcar, né, de você vir até aqui, né, para a gente ter aí momentos especiais de forma presencial, né? Eu marquei aqui só para apresentar você, Diogo, querido amigo, pastor Diogo, aqui para os nossos irmãos. O Diogo, além de pastor, ele também é jornalista, né? Tem mestrado em letras aí pela USP, coordenador editorial da Casa Publicadora. Depois, pastor, se você quiser explicar um pouquinho aí de como é o seu trabalho na Casa Publicadora, a gente tem muito interesse de saber como que funciona, né, a tua função aí, uma função muito importante, né? Além disso, né, o pastor Diogo é autor do livro Promessa Cumprida, aí pela CPB também, e é coautor do livro missionário desse ano, juntamente com o pastor Luiz Gonçalves, né, o nosso livro A Maior Esperança. Tá aqui o pastor Diogo aqui na parte de trás do livro, e casado, tem 2 filhos. Vou deixar que o pastor Diogo fale aí um pouquinho a respeito do seu trabalho, de repente da sua família também. Foi um amigo muito especial para mim, eu já falei isso para o pastor Diogo algumas vezes, né? Ele teve grande papel de boa influência na minha juventude, trabalhamos juntos lá no UNASP, naquela época ainda chamado de Novo IAE, né? O UNASP Engenheiro Coelho. Trabalhamos em alguns pântanos lá, não é, pastor? E foi um aprendizado para nós lá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, né? E agora sim, deixo os momentos para você. Fique à vontade aí. Você tem o tempo que for necessário para trazer para nós a palavra nessa noite, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Eliezer. Obrigado pelas palavras de carinho, de apreço.
você sabe que são recíprocas. Foram momentos muito marcantes, né? Que nós tivemos ali no NASP, quando aquelas cobras apareciam, não é? No meio ali daquela bica, chamada bica do NASP. Quando a gente teve que enrolar cabos de aço, né? Não sei se você se Nossa lembra Senhora, disso. muito. Então, um cabo de aço do tamanho de uma Kombi, né? A gente teve que desenrolar todo o cabo de aço, cortar e deixar em como se fosse rolos pequenos, né? De Isso. cabos de aço. Subir na caixa d'água, enfim, tantas coisas. São coisas que, segundo o livro Educação de Ellen White, são elementos que Deus usa do trabalho prático para nos ensinar princípios eternos, não é? Como a paciência, a disciplina, a diligência, né, e outros aspectos. Mas, enfim, estamos aqui, é bom te ver, ancião, né? Bom te ver servindo a Deus aí na igreja e conhecer os seus amigos aí. Tantos amigos, eu vejo tantos jovens dedicando seus talentos e tantos irmãos e irmãs que estão aqui presentes para louvar a Deus. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Você disse aí, né, perguntou sobre a questão da editoria de livros. Nós temos uma editoria de livros na CPB. Cada área da CPB, na redação, é coordenada por uma editoria. Então, tem revistas, nós temos livros didáticos, é uma editoria, temos livros de Ellen White, é outra editoria, e temos livros infanto-juvenis e livros denominacionais, que são livros teológicos, livros de comportagem, hoje, né, envolve comportagem também, livros sobre família, psicologia, medicina, enfim, geologia, tudo que é para adultos é a editoria de livros que faz. Comentário bíblico, inário, agora estamos trabalhando no novo inário. Então, são vários projetos, né? Projetos como o Primeiro Deus, projetos da divisão, de uniões também, a gente trabalha. Então, assim, é um trabalho imenso, irmãos, imenso. Temos ali mais ou menos umas 16 pessoas, temos freelancers, tradutores, então nós chegamos aí entre freelancers, tradutores, umas 20 pessoas. Pessoas com mestrado, com doutorado, poliglotas, né? Pessoas de várias formações. A minha formação nesse mestrado em letras, eu coloquei mestrado em letras porque esse é o título que aparece no meu diploma, mas é letras hebraicas. Então, na verdade, eu estudei a língua hebraica, então trabalho nisso e várias outras pessoas trabalham em outras áreas. Enfim, gente, é uma honra servir a Deus na CPB. Nós aqui na cidade de Tatuí iniciamos uma igreja num bairro aqui chamado Jardim Lírio. Então, a gente trabalha na igreja também, a gente não fica só no escritório ali. E tenho pregado em vários lugares sobre profecias e vários outros temas ligados aí à palavra de Deus. E agora é um privilégio falar sobre profecia também, capítulo 9 do livro Eventos Finais. Mas eu pergunto aqui para vocês, qual que é o horário de vocês aqui do culto? Sei que vocês me dão as boas-vindas, tudo, mas eu queria saber até que horas eu posso ir normalmente, antes que os irmãos comecem a sair ou coisa do tipo assim. Qual que é o horário normalmente do culto de vocês? Olha, pastor, normalmente até às 9, 9h10, convidados especiais podem passar desse tempo sem problema, mas fique à vontade, tá bom? Tá certo, eu vou tentar ser bem sucinto, porque o assunto é muito amplo, o capítulo é imenso, né? Mas eu tenho aqui algum material anterior também, eu vou tentar cruzar com algumas outras informações. Eu tenho alguns livros aqui interessantes, materiais que ajudam a compreender esse assunto. Mas vamos lá. Antes de abrir ali o livro, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, verso 11. Diz assim, na Nova Almeida atualizada. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes
adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos parar por aqui. Esse é um texto altamente simbólico, é um texto da seção escatológica, na verdade, o clímax do livro do Apocalipse, Apocalipse 12 a 14. Nós temos uma seção mais histórica, que vai de Apocalipse 1 a 11, 18, de 11, 19 até o capítulo 14, fim do capítulo 14. Nós temos o clímax do livro, temos ali o desfecho final do grande conflito entre Cristo e Satanás, na grande encruzilhada que a humanidade vai ser colocada antes da volta de Jesus, em que vão ter que se decidir entre Deus ou Satanás. E no centro desse conflito nós temos a questão da marca da besta e do sinal de Deus. A marca da besta vai ser um chamado mundial, uma arregimentação mundial para que as pessoas se decidam se elas vão se ligar a Deus ou ao inimigo por meio de um sinal que vai ser colocado sobre elas. No caso, o sinal que Deus coloca, ele é um sinal diferente, e o sinal que a besta coloca é a charagma, ou charagma, né? Charagma, no grego, que é aquela marca que fura, né? Aquela marca de boi, né? Que queima, que machuca, né? É uma marca geralmente imposta, não é uma marca totalmente recebida. Alguns recebem na fronte porque querem, outros recebem sobre a mão porque não querem, mas se sentem obrigados ou compelidos ou influenciados a fazer aquilo que essa marca conclama. Então, essa besta, vocês sabem que bestas, essa foi a minha pesquisa que eu realizei na USP, uma pesquisa sobre Daniel 7, especificamente sobre o leão em Daniel 7. É lógico que para nós é muito simples, mas para quem é de fora, esse é um tema bem interessante, desconhecido, e eu procurei explorar um pouquinho isso, envolvendo também a arqueologia e a iconografia do Antigo Oriente Médio. Todas as bestas em textos proféticos representam impérios perseguidores. Esses impérios perseguidores, eles são representados e são monstrificados, ou seja, eles são codificados em uma figura monstruosa. E o que é um monstro? O monstro, ele é um ser disforme, um ser, por vezes, híbrido. Às vezes você tem pata de um jeito, cabeça de outro. Ele é desproporcional e ele geralmente é representado como podemos dizer assim, uma transgressão das categorias da criação. Na criação, Deus criou os seres marinhos, Deus criou os seres terrestres, Deus criou as famílias de animais, cada um segundo a sua espécie, e os monstros que aparecem em Daniel e no Apocalipse, eles são monstros com cabeça de um jeito, corpo de outro. Ele parece cordeiro, no caso aqui, fala como dragão, tem 2 chifres parecendo como de cordeiro, fala como dragão, e todos eles, na verdade, perseguem. Eles têm a chamada rapacidade, ou seja, eles são animais de rapina, são animais predadores, sedentos por sangue, são animais impuros.
E eles se traduzem no clímax da impureza, quando você tem animais com essas características. Então, a imagem desse ser nos transmite uma ideia de um ser que é monstruoso, um ser que é perigoso, um ser que é predador. E vocês podem ver que no Antigo Testamento várias nações foram codificadas, foram simbolizadas, elas foram tornadas uma imagem nesses termos monstruosos. Eu falei um pouco aqui de palavras, termos um pouco técnicos, né? Mas assim, vocês tentem imaginar, se Deus fosse representar um império perseguidor, um país que fosse perseguir o povo de Deus, que imagem ele iria utilizar? A imagem desses animais monstruosos. A imagem de um dragão, no caso aqui, perdão, da fera que sobe do mar, mas você tem um dragão que representa Satanás, e no Antigo Testamento você tem ali o leão, o leopardo, o urso, mas todos eles com 3 cabeças, ou um leão com asas, sempre coisas que fogem das categorias da criação. E aqui chegamos, irmãos, em Apocalipse 13, a um ser que impõe a imagem da besta e faz com que todos adorem essa imagem. E essa cena, ela tem uma ligação direta com Daniel 3. Em Daniel 3, o povo de Deus, juntamente com os outros povos, são conclamados, logicamente os representantes dos povos, né? E aí você tem os cabeças das nações, os líderes das divisões do império, são chamados a adorar uma imagem numa planície. E aqui em Apocalipse 13, nós temos esse evento agora expandido para o mundo. E não somente os representantes, os líderes políticos, mas também todas as pessoas. E todas as pessoas, então, têm que se curvar diante dessa imagem. Elas têm que se curvar diante dessa imagem por meio da marca da besta. Então, você tem 2 coisas: a imagem da besta e a marca da besta. Então, pense então nesses termos. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Eu peço que vocês vejam aqui junto comigo. Está aqui no Keynote. Então, nós aqui falamos sobre leis dominicais. O que leis dominicais tem que ver com a imagem da besta, não é? O que tem leis dominicais tem que ver com toda essa situação? E como a gente pode saber que isso realmente é verdade? Tem um livro que eu emprestei para uma pessoa que estava cortando meu cabelo aqui em casa, nesse período aí de Covid. Ela mora perto da nossa casa, então ela estava nos atendendo aqui, a nossa família. E esse livro, não posso mostrar aqui, que é Apocalipse 13, que fala de leis dominicais, perseguição, isso realmente poderia acontecer, de Marvin Moore. Ele fala da situação do mundo atual, de certas leis ou de coisas do passado que nos dão uma dica, nos dão pistas do que vai acontecer no futuro. E olhando para o mundo de hoje, vocês podem perceber uma tendência à aglutinação. O que é a aglutinação? A aglutinação é a união de pequenas partes para formar uma grande parte. É como assim, você está olhando a uma janela em que está chovendo, por exemplo, está caindo várias gotas ali, aí cai uma gotinha, depois vem outra gotinha, escorre, se une essa gotinha e as duas formam uma gota maior e vão se unindo. Então, aglomerar é unir com cola, é reunir, ligar, reunir justapondo os bordos de uma ferida, reunir por aglutinação. Hoje vocês podem perceber, no mundo comercial, no mundo industrial, que, na verdade, poucas marcas dominam o mercado. Se você for olhar assim, grosso daquilo que a gente consome, daquilo que a gente usa, poucas marcas, elas têm o domínio sobre muitas coisas. Da mesma forma, vocês podem ver que no mundo da comunicação,
vocês podem perceber que poucas companhias elas dominam a maior parte da comunicação no mundo. Aqui vocês têm a realidade americana, por exemplo, o grupo Time Warner, eles são donos da CNN, da HBO, né, de várias marcas. Por exemplo, a Walt Disney Company, eles dominam a ABC News, ESPN e tantas outras marcas conhecidas. A CBS, você tem também outras aqui, a Fox é da News Corporation, você tem várias outras marcas aqui. Então, vocês podem perceber que o mundo está nas mãos de poucas pessoas. E quando eu preparei essas telas aqui, foi antes assim da grande dominância da Amazon. Mas a Amazon hoje domina 50% do varejo online nos Estados Unidos. Vocês sabem o que é isso, gente? Em um ano, a Amazon entrega produtos encaixotados em papelão que dariam para cobrir todo o território americano. Se você esticasse o papelão, você cobriria todo o território americano. E hoje se fala, quando eu estava trabalhando no livro missionário, eu dei uma olhada nesse livro aqui, nesse autor, Franklin Foer, O Mundo que Não Pensa. Ele fala que as pessoas hoje consomem informação assim como as pessoas consumiam os fast foods há 50 anos, 40, 50 anos. E hoje as pessoas estão buscando informações nas redes sociais e elas estão sendo levadas a ceder a sua vida pessoal, a dados da sua vida pessoal, fotos, informações, lugares aos quais você vai. E as companhias do mundo estão hoje se apropriando desses dados que se transformaram na mina de ouro do século XXI. Então, só para vocês terem uma ideia, lá na Europa, as pessoas estão hoje, têm o direito de pedir, por exemplo, para a Amazon, os dados que eles coletam por meio das compras que você faz. Hoje é possível que a Amazon saiba que uma mulher está grávida mesmo antes que ela saiba. E uma mulher que pesquisa essa questão, ela decidiu solicitar para a Amazon todas as informações que ela gerou para a Amazon ao longo de um ano. E essas informações reuniram, só para vocês terem uma ideia, mais de 15 mil páginas de informações sobre ela, uma pessoa. Então, hoje, vocês podem perceber que no mundo comercial você vê uma aglutinação de poder, uma aglutinação de poderio financeiro e que você tem as grandes companhias, né? Você tem Amazon, Facebook, Google e outra também, eu esqueci a outra, qual que seria? São 4. São as grandes 4 ou 5, as 4 ou 5 maiores que dominam. Entre os países também, vocês podem perceber que existem hoje os blocos, né? Você tem o Mercosul, você tem também o NAFTA no território, na América do Norte, perdão. Hoje o Trump está meio contra essa questão de blocos, né? Ele está quebrando todas as barreiras. Mas vocês podem ver que a história ela se movimenta em pêndulo, né? Você tem um governante que às vezes joga para um lado, mas quando ele sair, o pêndulo vai para o outro lado. Foi o que aconteceu no Brasil. Um pêndulo foi totalmente para a esquerda, foi indo para a esquerda e de repente voltou para a direita, para o conservadorismo, né? Então, é isso que nós estamos vendo hoje no mundo. Mas o grande fato, irmãos, que eu estou querendo destacar para vocês, é que o mundo hoje está nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas elas têm a capacidade de tomar decisões que afetam o mundo inteiro. Veio o coronavírus e o mundo, então, se pôs debaixo, né? Ele se pôs abaixo de uma série de leis, muitas delas cerceando as nossas liberdades, leis que simplesmente cancelaram o direito de ir e vir em vários países. Nós temos uma amiga na Espanha em que simplesmente você não podia ir aonde você quisesse, você tinha que declarar aonde você estava indo, porque
E se você realmente podia. Se você não podia, você tinha que tomar uma multa, levar uma multa. Então isso foi apenas um ensaio. Está mostrando para nós, irmãos, como que de um dia para o outro, as nossas liberdades, pelo motivo mais justo do mundo, que é a saúde, não, maravilhoso, a gente tem que realmente proteger a saúde. Temos que realmente evitar certos contatos, né, desnecessários, mas também, por outro lado, temos que trabalhar, e aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira, eu não votei em nenhum partido nas últimas eleições, declaro aqui já, eu não creio que o cristão tenha que ser de direita nem de esquerda, ele tem que ser do alto de Cristo. Mas, queridos, eu estou falando para vocês que o mundo hoje está numa situação de completa interligação, a sua vida está totalmente exposta, as pessoas que você ama estão totalmente expostas, as pessoas sabem, esses poderosos sabem quem é o seu pai, quem é sua mãe, quem são as pessoas da sua vida, as pessoas mais importantes para você, para onde você vai, qual o seu trabalho. Eu, quando sento no meu carro, saio da CPB, o meu celular já me fala, 18 minutos até a sua casa. Tipo assim, né? Ele sabe os trajetos que você segue. Enfim, nós estamos completamente vendidos no universo online. Então, 85 pessoas detêm 46% da riqueza mundial, 110 trilhões anos atrás, esses não são dados atuais, para 1%. E hoje, com a pandemia, essa situação ela se tornou ainda mais agravada, porque os grandes senhores da internet estão faturando muito com a pandemia. Não porque eles tenham causado a pandemia, mas uma situação que já vinha sendo uma realidade, ela se tornou ainda maior nos nossos dias. Então, vocês veem, por exemplo, a desigualdade, né, de entradas, né? Então, 46% dos mais ricos, 46% da riqueza, perdão, pertence a 1% da população, até menos que 1%. Então, anos atrás, a Oxfam, ela dizia, que é uma organização que mede essas questões, ela dizia que nós estávamos chegando a um processo de ruptura social. E hoje nós estamos vendo isso. Protestos no mundo inteiro, desde 2008, esse é um ciclo que está vindo, falo sobre isso no livro Missionário, que nós estamos ali fechando um ciclo de 50 anos, desde a década de 60, um ciclo libertário, agora um ciclo que agora está indo para uma linha mais conservadora. Geralmente se diz que os liberais, eles fazem a farra, sem muita preocupação com a... Liberais, assim eu digo, né, mais a linha esquerda, né, da esquerda. Direitos e direitos sociais, mas o Estado não consegue pagar esses direitos, aí tem que chamar a direita para poder resolver com austeridade os problemas que a esquerda socialmente, eu digo, economicamente causou. São maneiras que as pessoas interpretam. Mas vocês têm visto vários protestos hoje acontecendo, os protestos aí dos 99%, né, anos atrás, os Occupy, né, os que ocuparam aí os lugares. E hoje nós vemos aí uma crise de governança que esse sociólogo famoso, o maior sociólogo vivo nos últimos anos, faleceu recentemente, Zygmunt Bauman, um judeu polonês de origem alemã. Interessante nessa essa diferença assim, né, de origens, né? Ele falava sobre o mundo líquido e a dificuldade dos governantes de governarem. Então eles precisam de uma influência externa, e ele mesmo, até o pastor Rodrigo Silva falou numa palestra dele, ele procurou o Papa e disse para o Papa Francisco que ele deveria assumir a liderança e ajudar o mundo a tomar uma direção. Porque senão, nós com esse mundo tão difuso da internet e também com interesses financeiros e políticos tão diversos, não há quem consiga governar o mundo. E aí nós vemos então um movimento surgindo, né? O Obama surgiu com um discurso bem forte de união por valores comuns, e Ellen White fala sobre isso no livro Eventos Finais. Ela fala sobre que as pessoas veem pontos de interesse, pontos de valores comuns para se unirem em torno desses valores e formarem uma confederação religiosa
e política em torno do domingo. E essa mesma ideia, não é, se traduz e ela se movimenta em direção ao Vaticano. Isso não é segredo. Então, você vê, por exemplo, Hope, né, esperança, Pope. Então, muitas pessoas olham para o Vaticano com olhos assim, como o único líder mundial, a única influência mundial que tem a capacidade de catalisar as esperanças, de afunilar as ideias, de juntar numa mesma mesa governantes, ecologistas, economistas, né? Gente da esquerda, da direita, né? Que a direita também é ligada à religião, a esquerda é ligada à religião pela influência social, enfim, reunir pessoas de diferentes origens, diferentes línguas, diferentes religiões em torno de um propósito comum. Então, você vê isso no mundo de hoje. Então, essa figura é muito forte nos nossos dias. E vejam, queridos, que nós temos um livro na CPB chamado Profecias Surpreendentes, de Ellen White, sobre Ellen White, que é de Herbert Douglas. Ele fala como Ellen White foi capaz de anunciar a recuperação do papado na época dela, em que o papado não tinha nem sequer terras para viver. Tinha ali igrejas e tudo, mas não tinha terra. Não dominava mais, não tinha poder. Mas ela falou sobre a recuperação do papado, o que aconteceu, e hoje o mundo se maravilha diante do poder do Papa. E aqui, com isso, queridos, eu não quero assim ofender ninguém, nenhum irmão católico que esteja me assistindo agora aqui, eu não quero aqui ofender nenhuma pessoa, nem mesmo o próprio Papa, o Papa Bergoglio, não quero ofendê-lo pessoalmente, mas assim, em termos institucionais, qual foi a instituição religiosa que perseguiu, que mandou pessoas para a fogueira por mais de 1000 anos? Não tem outra. Não tem outra. Eu pude visitar o Museu do Vaticano em 2018 e ver lá que o Vaticano ele traz o espólio de todos os domínios romanos. Os romanos dominaram a Grécia, dominaram o Egito, e todos esses espólios, as coisas que eles tiraram desses impérios foram para o Império Romano, e do Império Romano passaram para o Vaticano, para Roma. O Vaticano está em Roma. E esse poder, o poder do Vaticano, ele se torna, nos nossos dias, um elemento definidor, um elemento atrativo para as pessoas, para ajudar o mundo a resolver os seus problemas. E o Papa recentemente eu digo assim, anos atrás, né? Mas contando a história romana, contando em séculos, mas se você contar poucos anos atrás, ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, em que ele defende a necessidade de as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, e entre as medidas para defender o meio ambiente, ele fala sobre o domingo. Então vejam, o livro Eventos Sinais está falando sobre leis dominicais, eu estou trazendo aqui um complemento ao que vocês estão lendo, mas a questão do domingo, ela se torna hoje cada vez mais importante, cada vez mais chamativa, cada vez mais atrativa. Vejam, Barack Obama, no seu segundo mandato, estou voltando aqui ao Obama, mas só para vocês terem uma ideia. Barack Obama, no seu segundo mandato, qual foi o primeiro país que ele visitou? Qual o primeiro líder mundial que ele visitou quando ele se reelegeu? O Papa, o Vaticano. E por quê? Porque o Vaticano tem a maior rede de informações sensíveis do mundo. Eles têm os países, né? Nos países eles têm as confederações, eles têm as dioceses, os bispados, né? Os cardeais, tem os bispos, as dioceses, tem ali as pessoas, e toda essa informação capilarizada chega ao Vaticano. Vocês acham que eles não sabem as coisas que a gente fala, que a gente prega? Eles sabem de tudo. Não tem nenhuma informação que aqui eles não tenham acesso.
E eles têm prestígio no mundo. Tive a oportunidade de ir ali à Basílica de São Pedro e ver essas cenas aqui, ver todo esse poder, essa capacidade, gente da Ásia, gente do Oriente, gente de todos os cantos do planeta ali presentes para prestigiar o poder de Roma. E toda essa construção aqui, ela tem um poder simbólico muito grande sobre as pessoas. E o poder, logicamente, pessoal, o carisma, não é? O fato de ele também dispensar a proteção, enfim, é algo que chama muito a atenção. E a gente tem visto esse movimento, né, de união das religiões. Aqui vocês têm o Ratzinger, vocês têm aqui o João Paulo II, o encontro com líderes judaicos, líderes islâmicos, líderes do cristianismo oriental, líderes que nem creem em Deus, que olham para o Papa como Bauman como uma esperança para o mundo. E vocês sabem que o nosso mundo ele está no limite ecológico realmente, o limite ecológico de forma geral. 1 milhão de espécies podem desaparecer em poucos anos se realmente nós entrarmos num processo de extinção em massa. Enfim, nós temos uma série de ações hoje que mostram essa situação. Então, em Apocalipse 3, no 1 ao 4, vocês veem ali a primeira besta que recebe o poder do dragão, e essa primeira besta, então, ela se liga à segunda besta. Então, a segunda besta representa o poder dos Estados Unidos da América, que estende a mão à primeira besta, que tem as características dos 4 animais de Daniel 7. Então, e aí, então, esse poder aqui, esses 2 poderes estão sendo coordenados pelo dragão. E o dragão, segundo o próprio Apocalipse 12, diz, é o diabo, a grande serpente, diabo e Satanás. Então, eles formam uma trindade falsa que surge no tempo do fim para levar as pessoas a adorarem a besta, e por adorarem a besta, elas vão adorar o dragão. Só que o dragão, ele nunca se apresenta como ele é. Ele sempre usa disfarces, como no Gênesis, ele utilizou a serpente, no tempo do fim, ele utiliza uma cara de religião. Então, vocês podem estudar que desde a década de 70, especialmente, logicamente, desde o início do século XX, vocês podem já dizer que o movimento fundamentalista era uma reação à pós-modernidade, ou modernidade, perdão, uma reação à modernidade, em que a religião quer ter o seu lugar no espaço público, quer participar da vida política, quer ter a sua presença nas escolas, a religião ser ensinada nas escolas, mas a religião foi jogada para escanteio. Então surge um movimento fundamentalista que procura trazer a religião para o Congresso, para as escolas, para o debate público, e tem ganhado cada vez mais força. Eles têm se unido para eleger representantes. Hoje, por exemplo, no Brasil, dos 512 assentos no Congresso, nós temos 512 ou 13, se podem me corrigir, 90, se não me engano, 90 ou 80 são da bancada evangélica. Então, o mesmo movimento que nós temos nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil. E nós vemos, então, como diz aqui uma denúncia, esse livro aqui, dizendo que a aliança unholy, né, que é não santa, entre a direita cristã e Wall Street. Então, a ligação entre a direita cristã e também o mercado e a religião. Vocês têm também um movimento chamado Christian Coalition, que é a coalizão cristã, Moral Majority, a maioria moral dos Estados Unidos, que são coligações americanas, numa igreja, mas que influenciam todas as igrejas, dezenas e dezenas de milhões de evangélicos, para eleger deputados, eleger senadores, eleger presidentes e assim influenciar os rumos americanos. Vejam o que Ellen White diz aqui no livro Eventos Finais, página 228. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve estar no governo
que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja nos próprios fins. Então vejam, a religião ela vai perdendo espaço no mundo comum das pessoas. As pessoas elas não vão mais à igreja ao domingo, as pessoas vão para os estádios no domingo, as pessoas não têm uma vida religiosa verdadeira. A religião vai perdendo espaço do mundo em geral, as pessoas preferem ir ao cinema. E aí vem a discussão vazia, né? As pessoas perguntando para os pastores, né? Pastor, eu posso ir para o cinema, né? Queridos, o problema não está no cinema. O problema está no cinema. Veja, o problema não está no cinema local, o problema está no próprio cinema, nos próprios filmes que você assiste. O que eles estão te ensinando? O que eles estão te mostrando? É lógico, tem filmes bons. Mas você tem que fazer um filtro tremendo para você chegar nesses filmes bons. Então, enfim. Mas, voltando aqui ao assunto. A religião vai perdendo espaço para o mundo secular. Ao ponto de hoje pessoas acharem que Deus se revela por meio da cultura. Que Deus hoje está usando Vingadores, está usando Homem-Aranha, que Deus está usando séries, Oprah Winfrey, ou qualquer outra coisa para revelar a sua verdade. Isso é uma grande heresia, é uma grande baboseira, permitam-me dizer. E a religião, ao ver esse esvaziamento das pessoas, as pessoas se afundando nas séries, se afundando no Netflix, se afundando nos campeonatos, nas coisas que o mundo traz. E desculpa o discurso assim mais incisivo aqui, mas a gente tem que realmente pensar, irmãos, em que a gente está investindo a nossa vida, em que você está investindo o seu tempo, em que você está, assim, aí você fala, eu quero ir para o céu, mas você não gasta nem 15 minutos do seu tempo para buscar a Deus, para ler uma lição da escola sabatina, e gasta 3 horas para zerar uma série. Onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Então, a religião, os evangélicos vêm, eles ficam desesperados, olham para as igrejas deles que há 20, 30 anos atrás, ou 10 anos atrás, transformaram numa balada gospel, e eles não veem como voltar. Um pastor presbiteriano falou isso com um pastor da nossa igreja. Ele falou, olha, a nossa igreja abriu isso anos atrás, a gente quer voltar, mas não consegue. Não deixem, ele falou para o pastor adventista, não deixe a sua igreja ficar assim. E aí ele abriu assim, mostrou assim, ele estava na salinha pastoral, abriu a porta, olhou para a igreja, todo mundo pulando, luzes coloridas, fumaça, e todas essas coisas ali. E aí eles olham para isso e ficam desesperados, então eles querem agora que o Estado imponha as leis para que a religião ela volte a ter o domínio sobre as pessoas. Mas, meus amigos, Deus é um Deus de imposição ou é um Deus de conversão? Deus é um Deus de conversão. Eu não posso ceder os púlpitos para políticos, assim como também eu não posso ceder o Congresso para os religiosos. Essa é uma ligação incestuosa, é uma ligação de prostituição. É a prostituição da política que usa a religião para eleger pessoas e a prostituição da religião que usa a política para poder se impor na sociedade. Isso está errado, por mais que os motivos sejam certos. Vejam, Ellen White fala no Grande Conflito que estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares, e é o que está acontecendo hoje. Em suma, quer dizer, a tendência, não aconteceu ainda plenamente, mas ela diz, em suma, que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Ela está se referindo aos Estados Unidos. Então ela fala sobre isso, Ela fala, por exemplo, olha, que mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Então, ela fala aqui, essa citação está no capítulo que a gente leu,
Ela diz aqui que os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem, que é o mar, né, ou seja, o Oceano Atlântico, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo, que é a linguagem bíblica para o mar, para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Então vejam, ela diz que o movimento vai partir dos evangélicos, dos protestantes, em direção a Roma. Olha o que ela diz aqui. Esse é um ponto que eu acho importante. Aqui estamos aqui numa parte de citações, não é? Eu vou até o meu tempo aqui, eu não vou passar, tá, gente? É muita coisa que eu tenho aqui. Eu tenho 80 slides, eu não vou passar tudo, tá? Mas veja o que ela diz aqui. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem, se a profecia, perdão, gente. Estou com um pigarro aqui, está me atrapalhando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos nenhum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Vejam, alguns têm a pregação evangélica de que no tempo de angústia, no tempo de dificuldade que o Apocalipse fala, o povo de Deus vai ser protegido sob as asas do Senhor, que nada vai nos acontecer. Vão dar o sinal, as pessoas vão sair das cidades, e ok, tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe, irmãos, eu lamento dizer, mas a crise final, ela vai ser algo maior do que tudo o que já aconteceu antes. E ao pensar em tudo que já aconteceu antes, eu me interesso também pelos estudos do Holocausto, tem aqui na minha biblioteca vários livros que falam sobre o Holocausto, e eu recomendo a vocês que leiam sobre isso. O Holocausto foi uma coisa muito parecida com o que nós vamos ter no futuro. Não nos mesmos métodos utilizados pelos nazistas, eu não creio, talvez, né, não sei, pode ser, que em algum lugar sim ou no outro, mas não creio que com o mesmo estilo metódico do alemão, não é aquela coisa tudo organizada, tudo industrializada, a morte industrializada que eles fizeram. Mas eles foram separados, eles foram marcados, eles foram aglomerados, eles foram impedidos de sair de onde estavam, eles foram mandados para campos de concentração. E vocês podem pensar que não, mas os próprios Estados Unidos fizeram isso. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses perderam todos os direitos que eles tinham e foram mandados para campos de concentração nos Estados Unidos. Então, da noite para o dia, a pessoa perdeu todos os direitos. E os alemães, naquela época, sabiam quem era judeu e quem não era. Pelo sobrenome, até a 10ª geração para trás, mesmo pessoas que não sabiam que eram judias, elas foram mandadas para os campos, primeiro para os guetos, depois para os campos de trabalho e depois para os campos de extermínio. Então, amigos, a situação é muito, muito importante, muito séria. São alertas que até gente de fora da igreja está fazendo. Eu tenho um livro que escrevi um capítulo que se chama Mundo Virtual, é da CPB, e nesse capítulo eu falo sobre, o título é Apocalipse no Ciberespaço, e falo sobre a questão da vigilância e do controle que as agências têm hoje no nosso mundo, as agências de espionagem dos governos, a NSA e outras, mas hoje as companhias elas têm muito mais informações, às vezes, até que os governos. Vejam aqui que ela diz em eventos finais, e cabe aqui a nós pastores, cabe a nós editores, avisar a igreja. Como fiéis atalaias, palavra antiga, arcaísmo, né? Como fiéis vigias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens
e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Um autor, Wilson Wiesel, se não me engano, ele diz o seguinte, que o grande erro dos judeus foi terem achado que tudo aquilo que aconteceria com eles não iria acontecer. Eles não criam, eles não concebiam que aquela chamada solução final poderia ser feita contra eles. E aí é algo que vocês devem, meus irmãos, pensar e refletir. Quando nossa nação, diz Ellen White, renunciar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, prestem atenção a isso. Nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Porque quem foi que criou o domingo? Quem foi que trouxe o domingo para o cristianismo? Roma Imperial. O domingo era uma adoração ao Deus Sol. E o domingo depois foi ressignificado para se tornar no dia da ressurreição de Cristo. Quando os protestantes se separaram, os católicos, eles ficaram com o domingo. E o domingo é chamado na literatura evangélica nos Estados Unidos como Sabbath, sábado. Mas, na verdade, é o domingo. E até a década de 60, pessoas eram presas nos Estados Unidos por trabalharem no domingo. Então, na década de 1880, eu tenho aqui uma coleção de artigos da revista American Sentinel, que fala sobre a imposição do domingo nos anos 1880 nos Estados Unidos, em que, por 20 anos, todos os anos, os congressistas americanos tentaram impor uma lei dominical nacional nos Estados Unidos. Eles não conseguiram. Tem gente que fala que eles conseguiram, que foi naquela época. Não, não conseguiram. Por quê? O maior defensor da liberdade religiosa foi um adventista. E esse adventista, que foi Jones, A.T. Jones, ele defendeu, e o Wagner também, eles defenderam diante do Congresso americano a liberdade religiosa. Então, mesmo que você tenha uma maioria no país, essa maioria não pode impor as suas crenças sobre a minoria. Esse é o princípio democrático. Então, eu me assusto, irmãos, como eu vejo hoje, muitos adventistas hoje se envolvendo com partidarismo, com imposição da maioria, essa frase, imposição da maioria, né? Maioria moral, mesmo que tenhamos aí princípios envolvidos, né, em algumas áreas, isso depois pode ser um instrumento para nos perseguir, para nos cozinhar, para nos atacar. Então, tomem cuidado com essas coisas. Nosso partido é o partido de Cristo. Olha o que Ellen White fala aqui no livro Eventos Finais, na página 129, ela diz assim, que a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Olha que interessante. O movimento em torno do domingo, ele não vem só de cima para baixo. Ele vem também, de baixo para cima. É algo que eu tenho percebido, irmãos, fortemente. Você vê o Papa lá em cima falando, líder de mais de 1 bilhão de cristãos, o maior líder religioso do mundo, tem o maior poder do mundo, ele tem o equivalente a 2 trilhões de dólares, se fosse juntar o PIB da Igreja Católica. Ele tem esse poder todo, né? Toda essa máquina abaixo dele, mas o povo embaixo está pedindo domingo também. As pessoas que trabalham 7 dias por semana estão pedindo um dia por semana. Os ecologistas falam sobre a necessidade de o mundo parar um dia. E essa convergência está vindo de baixo, está vindo das camadas populares. E você vê isso chegando aos governantes. E os governantes, a fim de conseguir o favor do público, lógico, o voto, né? Eles cederão ao pedido popular pelo domingo. E aí você olha para o mundo, por exemplo, eu estava vendo ali que cientistas climáticos, eles estão dizendo que está aumentando o número de tempestades e furacões. Ano passado, se não me engano, juntaram-se 2 furacões.
e você olha do espaço, da estação espacial, você consegue ver aqueles furacões imensos, né, pegando metade dos Estados Unidos ali, e às vezes dois se juntam e formam um maior ainda, pegando centenas e centenas de quilômetros, girando e destruindo tudo ao redor. Então eles falam, os terremotos estão aumentando, as guerras estão aumentando, você vê tudo isso acontecendo. E aí vem essa interpretação. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. E eu recebi, circulou aí pelo WhatsApp um vídeo de uma entrevista de um pastor numa TV evangélica, ele dizendo que a Covid-19, essa epidemia, essa pandemia, é resultado especialmente da quebra dos mandamentos de Deus e da quebra, em especial, do domingo. Que forte, não é? Não porque o que ele fala vai acontecer, é porque o pastor falou que vai acontecer. Não, não é isso. Mas você está vendo, você está identificando ideias que estão circulando já no meio dos evangélicos. E foi falada numa televisão. Então, o que você deve atentar especialmente? A aproximação. Eu não sei por que esses riscos apareceram aqui. Estão aparecendo para vocês? Os riscos verdes? Apareceram, né? Pastor Diogo, se você conseguir, acho que tem uma opção de você impedir as anotações ali em cima. Ah, tá. Ela vai sem querer. Sim. Borracha, vamos lá. Será que apaga isso aqui? Apaga. Vamos lá. Apagando aqui. Enfim. Preciso aprender, viu? Qual é o seu nome? Eu não sei o seu nome. Eu tinha visto antes, mas agora esqueci. Desculpe, mas obrigado pela dica. Mas vejam, amigos, nós temos aqui aproximação entre igreja e Estado, nós temos aproximação entre Estados Unidos e Vaticano, associação entre o Vaticano e as demais denominações e religiões, e nós temos a influência dos poderes econômicos para controlar os povos. Tudo isso, essas camadas, esses layers, né, de domínio, né, econômico, religioso, político, né, tudo isso se aglutinando para propósitos comuns. Propósitos comuns. Então, estejam atentos a isso, estejam atentos a essas situações. Deixa eu só sair desse negocinho aqui. Pronto. Então, você poderia dizer que a igreja e o Estado estariam separados, mas não estão. Eles estão se unindo cada vez mais. Então, você tem uma série de domínios que estão sendo, hoje, né, denunciados pelas pessoas, especialmente após os atentados de 11 de setembro. Desde o Patriot Act, o ato patriótico, vocês veem a vigilância e o domínio do Estado, a preparação do Estado para dominar cada vez mais a vida das pessoas, espionar as pessoas, dominar as pessoas. Olha, esse prédio aqui, com todos esses carros aqui, é um prédio para armazenar os dados digitais do mundo inteiro. Tudo aquilo que você já postou no Orkut, no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social, mesmo que você tenha apagado, eles estão guardados aqui, nesse lugar. Eu tenho um livro aqui, Conselhos a Editores e Escritores. Eles dizem assim, tomem cuidado com o que vocês falam, porque os nossos inimigos estão reservando isso para usar contra nós no futuro. E isso aqui é um cumprimento dessa profecia de Ellen White. Então, enfim, gente, é muita coisa. Eu gostaria de terminar aqui só falando para vocês. O assunto vai longe, viu, Eliezer, pastor Geisler? O assunto vai muito longe. Mas Ellen White fala que nós não devemos zombar de quem guarda o domingo. Nós não devemos atacar quem tem uma visão diferente da nossa, nem mesmo a Igreja Católica. Ela menciona a Igreja Católica. A gente tem que tomar cuidado. Respeitar. Não quer dizer que a gente não deva pregar e falar sobre o assunto. A gente tem que falar. Mas tudo sempre com muito respeito, com muita contenção, com muita sabedoria. Jesus mesmo, ele falou certas coisas por parábolas, ele falou de maneira de que uns entendiam, outros não entendiam.
ela fala aqui que os Estados Unidos vão aprovar uma lei dominical nacional e quando eles fizerem isso vai se tornar a ruína nacional dos Estados Unidos. Ela fala que nós devemos defender a liberdade religiosa. Lá nos Estados Unidos, essa revista aqui, American Sentinel, a Sentinela Americana, existe até hoje. Eles defendem, e a nossa igreja é uma das campeãs na defesa de liberdade religiosa. E ela fala sobre, por exemplo, quando vier o decreto, que as pessoas não deverão provocar os seguidores, né, da besta trabalhando no domingo. Você diz assim, eu não sou defensor do domingo, então eu vou trabalhar. Aí eu vou lá na frente da minha casa, eu vou pintar a casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lavar o carro, enfim, mostrar que eu não guardo domingo. Ela fala, não, sejam prudentes, né? Tomem cuidado, respeitem, né? Não quer dizer que você esteja guardando o domingo, mas que você não está extravasando isso para todo mundo, mostrando isso para todo mundo de maneira espalhafatosa. Ela fala, tome cuidado com isso. Mas no fim do capítulo ela diz assim, na página 89, aqui dessa versão mais nova desse livro, né, desse texto, ela diz assim, que nós devemos obedecer a Deus. E amigos, essa decisão não vai acontecer lá na frente. É uma decisão que você tem que tomar hoje na sua vida. Que escolhas você está fazendo hoje em relação ao Evangelho, em relação a Deus, em relação à missão, em relação à igreja, seu envolvimento com Deus e com a igreja? Que decisões você está tomando hoje para você realmente estar pronto lá na frente? Um maratonista, um atleta olímpico, ele não treina na semana anterior à Olimpíada. Ele treina por 5 anos até chegar à Olimpíada. E ela diz assim, os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda nos seja permitido viver entre as pessoas, comprar e vender, e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina. A gente respeita os governos. Ninguém aqui é anarquista contra ter um presidente, contra ter um governo. Não. Nós oramos pelos governantes, né? Mas vejam, e por preceito e exemplo, a gente respeita, né, os governos, e por preceito e exemplo, ensinará a obediência a ele, a obediência ao governo, como dever sagrado. Temos que respeitar o governo, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação, enquanto o governo estiver dentro do seu limite. Mas quando as suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado, por um assim diz a igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. E aqui encerro. Amigos, encerro a leitura, mas vou fazer uma última coisa. Que Deus nos ajude a tomar as melhores decisões hoje, a fortalecer os nossos músculos espirituais. E músculo não se cria da noite para o dia, né? Você precisa ir para a academia, você precisa correr, você precisa andar de bicicleta, você precisa... E essa é uma dica para a gente vencer essa pandemia, não é? Se exercitar. Eu acho que até mais do que a alimentação. O exercício é mais importante. Devemos nos preparar espiritualmente. Orar, ler,
sabe? Lutar com Deus, vencer com Deus. Né? Não estou falando vencer o pecado, se tornar impecaminoso, porque isso não vai acontecer só quando Jesus voltar. Mas assim, não desistir da nossa fé, não desistir dos ideais, buscar o melhor cada dia junto com Deus, fazer o bem ao próximo, sabe? Dar um estudo bíblico, dar uma cesta básica, um pacote de macarrão já é uma grande coisa. Faça o bem, seja uma pessoa do bem, e Deus vai transformar cada dia mais a sua vida. Sabe, Deus, ele está querendo contar com a gente. Mas nós, sabe, amigos, estamos presos a tantas coisas, assim, que tomam o nosso tempo. Esse negócio aqui, sabe, toma o nosso tempo. Vamos buscar isso aqui, olha. Nem que seja no celular, mas leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Ore mais. E eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida. E quando chegar essa fase, a gente vai estar pronto. Tá bom? Deus abençoe vocês. Passei um pouquinho aqui, pastor Geisler, pastor Wilson Geisler, Eliezer, me perdoem, mas espero que tenha ficado a mensagem aí com vocês. Tá muito bom, nós agradecemos muito. Não sei se o pastor Marcelo está aí para agradecer também. Pastor, estou aqui sim, estou acompanhando tudo aí. Ô, Marcelo. Ô, Diogo, tudo bem? Que legal te ver. Diogo, que bom te ver também. Diogo é contemporâneo, estudamos juntos e depois também fomos ordenados juntos. Verdade, verdade. Pastor Diogo, pastor, muito obrigado. Você vai continuar conversando? Pode? É só pedir para orarem pelo pessoal nosso que está com coronavírus. Tem bastante gente ligado diretamente, até pessoas do distrito. Eu cheguei no início do culto de uma casa e tem uma senhora que foi internada, ela mora no Mato Grosso do Sul, mas é mãe de uma adventista nossa aqui. Ela foi quase sem vida já para o hospital hoje. Então tem muita gente sofrendo aqui, pastor, com isso. Então pedir para a gente intensificar as orações pelo nosso grupo que está sofrendo também. Ok, pastor. Pastor Diogo, pode terminar então o nosso culto com uma oração? Ok, vamos orar então, irmãos. Nosso querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de justiça, de bondade, de amor. Obrigado porque a fé que o Senhor acende no nosso coração nos faz estar unidos aqui. Não importa a distância, não importam as doenças, não importam os problemas. O teu povo, Senhor, seguirá em frente até o final. E nós te louvamos, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Os teus anjos estão conosco. Se alguém se sentindo sozinho hoje, Senhor, por favor, diga a essa pessoa que ela não está sozinha, que o Senhor está com ela. Se alguém, Senhor, que está numa cama de hospital, que essa pessoa, Senhor, se sinta não sozinha, mas acompanhada pelo Senhor. Pai querido, por favor, que essa mensagem que nós lemos aqui na palavra do Senhor, que nós lemos também, segundo a tua serva inspirada, que essa mensagem, Senhor, aqueça o nosso coração e nos ajude a estar prontos para aquele grande dia. Senhor, Amém. Nós sabemos o que virá pela frente. Nós sabemos, Senhor Deus, o que está acontecendo no mundo, os passos, Senhor Deus, diários que estão sendo tomados em direção a tudo isso que a gente leu no capítulo 9 de Eventos Finais. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê disposição para agir, disposição para sacudir, Senhor Deus, a nossa vida espiritual e buscar aquilo que é o melhor para nós. Por favor, abençoe o pastorado, pastor Marcelo, pastor Wilson, Geisler. Por favor, abençoa os líderes, os anciãos, os diretores, as pessoas que estão nos ouvindo pelos diferentes canais. Que todos, Senhor Deus, sejamos realmente cheios do Teu Espírito para nós olharmos tudo isso com um olhar profético. E nós entendemos o nosso papel nesse momento. Dá-nos uma boa noite, dá-nos uma boa semana e vitória nessa semana, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcelo, obrigado, Eliezer, por ter convidado o pastor Diogo. Um abraço para todos, até quarta-feira, pastor Marcelo. Amém, até quarta, estamos juntos novamente aí, pastor. Tá joia. Uma boa noite a todos. Boa noite, bênçãos aí a todos. Boa noite.
Só lembrando que esqueci de dizer que a palestra fica gravada aí no YouTube de Cítro Pilarzinho. Então, depois o Eduardo coloca lá, se alguém quiser ver de novo, mandar para um amigo que não ouviu, vai estar lá no YouTube. Legal. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Abraço, Diogão. Tchau, um abração, Eliezer. Obrigado, viu? Deus abençoe você e a família aí. Obrigado. Um abraço, pastor Diogo. Fica com Deus, né? Um abraço para você, amigo. Saudades. Grande abraço, Marcelo. Saudades. Um abração para você, viu? Deus te abençoe, viu? Amém. Uma luta. Todos nós. Valeu, gente. Um abraço, galera. Boa noite. Oi, tia Silvia aqui, ó. Oi, tia Silvia. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite.